Então, ó, na aula passada a gente falou sobre calorimetria, né, dilatometria e tal, e falamos dos estados da matéria. Hoje a gente vai trabalhar com o estado da matéria especial, né, que é o estado gasoso. Por que ele é especial? Porque a termodinâmica, as máquinas térmicas, né, foram a tecnologia, a grande tecnologia para a primeira revolução industrial. A máquina a vapor criada por James Watt, né, deu um grande salto tecnológico aí no planeta. Então, por isso que a gente acaba estudando bem a fundo essa parte dos gases. Beleza? Então, olha só. A gente viu que o estado gasoso é aquele estado da matéria em que as partículas têm muita liberdade de movimentação. Elas, se você comprime o gás, ele não volta ao estado líquido, tá? E a gente acaba idealizando a matéria. Tem hora que essa pranchetinha trava. Então, a gente fala que a gente vai trabalhar com um gás ideal. Ideal é aquele lance que é o contrário do real, né? Então, assim, a gente vai idealizar o gás, a gente vai colocar umas certas condições para que a gente possa trabalhar com o gás de maneira mais simples. Primeira, esse gás ele tem que ser monoatômico. Então, nada de trabalhar com O2, N2 e tal. Isso são gases diatômicos ou triatômicos, CO2, esse tipo de gás. A gente vai trabalhar com os gases monoatômicos, tipo Gás hélio, nobre? gás nobre, argônio. Argônio deve ser o quê? Ag, sei lá, xenônio, criptônio. Agora me deu. Ah, sei lá qual que é o argônio, mas o xenônio eu lembro, né? Neônio, criptônio. Então, são os gases da coluna Argônio é 8A, 8A. né? Que são os gases monoatômicos. Só eles podem ser considerados gases ideais. Porém, vocês vão ver exercícios falando assim, considere o ar atmosférico como um gás ideal. Beleza, se mandou considerar, use, né? Porque o ar atmosférico ele é basicamente N2. E N2 é um gás diatômico. Então, você tem ali duas moléculas de nitrogênio ligadas, elas parecem um alter. Isso aqui não serve para a gente para trabalhar como gás ideal, mas se o exercício mandasse, tá? Então, primeira coisa, monoatômico. Segunda coisa, ele tem que estar numa alta temperatura. E aí o aluno às vezes confunde, acha que alta temperatura é coisa de 1000 graus, esse tipo de coisa. Não. Alta temperatura é só longe do zero absoluto. A única coisa que precisa estar é longe do zero Kelvin. Se estiver longe do zero Kelvin, a gente pode chamar de ideal. E a terceira condição é que tem que estar numa baixa pressão. Então, baixa pressão são coisas próximas de 1 atm. Para que isso? Alguém sabe? Por que a gente coloca essas três condições? Já foi questão já de vestibular, de concurso, perguntando por que essas condições existem para o gás ideal. Juntando essas três condições, a gente pode garantir É que não. 0 Kelvin mesmo? Tem que ser longe de zero Kelvin, sim, para ser uma alta temperatura. Não, agora que eu vi longe. Longe de zero Kelvin. E próximo de 1 atm. Quando você tem essas condições, que são as condições de um gás ideal, você garante que não vai haver interação entre as moléculas. Não há interação entre as moléculas do gás. Então, se você pensar numa amostra gasosa, por exemplo, imagina um recipiente fechado e dentro desse recipiente você tem várias moléculas de gás se movendo para tudo quanto é lado diferente. Então, vou colocar aqui uns bolinhos. E cada bolinha dessa se move em uma direção diferente. Se a gente fala que o gás é ideal, a gente garante que essas bolinhas não vão colidir entre si. Elas vão se movendo, cada uma numa direção, é aleatório. Né? O Einstein não gostava muito dessa ideia de chamar as coisas de aleatório, mas não dá para você prever.
para onde que essas moléculas vão, e elas vão colidir única e exclusivamente com as paredes do recipiente. Tá? Então, não há colisão, não há interação entre as moléculas de um gás. Por isso que a gente chama ele de gás ideal. Basicamente é isso. Tá? Lembrando que um gás ele ocupa todo o volume do recipiente que você der para ele, e por isso ele vai colidir com essas paredes do recipiente, gerando a pressão nas paredes internas. Então, a gente tem aí algumas grandezas que a gente vai usar para classificar esse gás, para dar a ele uma característica. Então, a gente vai trabalhar com algumas grandezas, características. Por exemplo, todo recipiente que você for usar para conter um gás tem um certo volume. Então, o volume do gás é igual ao volume do recipiente que contém o gás. Ele ocupa todo o recipiente, então é igual ao volume do recipiente. Bom, todo gás tem uma certa movimentação de moléculas lá dentro, dependendo da energia térmica que ele adquiriu, a gente já viu na aula passada. Então, existe uma certa temperatura desse gás, que tem a ver com a gente falava que tinha a ver com a velocidade de agitação das moléculas, né? Aqui no gás, a gente fala que tem a ver com a velocidade, olha o termo é esquisito mesmo, quadrática média das moléculas. Por que velocidade quadrática? É por causa da energia cinética, não é? É, por causa da energia cinética, porque a energia cinética das partículas é mv² sobre 2. Agora, você sabe, Milena, por que a energia cinética depende do quadrado da velocidade e não da velocidade em si? Putz, pegou, hein? Porque energia é uma grandeza escalar, não é? Ou seja, ela não tem direção e sentido. Se ela dependesse somente da velocidade, imagina aqui, ó, tem várias velocidades aqui, cada uma numa direção e num sentido, né? Ia me dar muito trabalho para somar, subtrair essas grandezas e tal. Se eu elevo a velocidade ao quadrado, eu estou trabalhando com o módulo dela. Então é por isso que trabalha com a velocidade quadrática média, para transformar, se eu elevo a velocidade ao quadrado, se eu pego os componentes de um vetor e elevo ao quadrado e tal, eu estou trabalhando com o módulo desse vetor. Então por isso que a gente eleva ela ao quadrado, para que isso vire, né, no final das contas, uma grandeza escalar em joules. É só pra ficar positivo? Só para ficar sempre positivo. Por isso. Então é bem mais simples do que você imaginava. Tá? Então, Real. então a temperatura depende da velocidade quadrática média das moléculas. Quando a temperatura aumenta, as moléculas ficam mais agitadas. Quando a temperatura diminui, as moléculas ficam mais lentas. A gente pode até associar a essa variação de temperatura, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se existe uma variação positiva de temperatura, vamos supor, se tem um mais ΔT, ficou feio esse mais mesmo. Se tem um mais ΔT, a gente pode afirmar com certeza que houve um aumento da energia interna do gás. Então, a gente chama de mais ΔU, energia interna. Toda vez que a temperatura do gás aumentar, com certeza a energia que ele contém, armazenada nele e tal, aumentou. E toda vez que eu tenho um menos ΔT, eu posso afirmar também que houve uma redução na energia interna do gás. Tá? Então, se você observa a temperatura do gás e ela aumenta, quer dizer que esse gás acabou com um saldo positivo de energia. Se essa energia interna diminuiu, significa que o gás perdeu energia e, consequentemente, a temperatura dele vai diminuir. Tranquilo? Então, volume
é o volume do recipiente que contém o gás, a temperatura, que representa a velocidade quadrática média dessas moléculas. Ela pode refletir para a gente se a energia interna aumenta ou diminui, né? E partículas rápidas se movendo, confinadas dentro de um recipiente, vai gerar uma certa pressão. Por quê? Porque quando uma partícula colide com a parede do recipiente, ela exerce uma força na parede. Força dividido por área é pressão. Ah, mas é uma partícula muito pequenininha e tal, mas não interessa, né? Dentro desse gás aqui tem muitas partículas. A quantidade de moléculas dentro de um gás é muito grande. Então, se eu pegar uma força pequenininha, muito pequenininha, para cada molécula e multiplicar pela quantidade de moléculas, eu tenho uma pressão grande. Então, ó, vem da colisão das moléculas com a parede do recipiente. Essas são as grandezas principais que a maioria dos livros trazem. Eles falam que um estado gasoso, que um gás em si é definido por volume, temperatura e pressão. Eu concordo com alguns outros livros que dizem também que existe uma quarta grandeza para definir um gás, que ela aparece na fórmula, então ela é importante também. Além dessas três grandezas, que é o V, o T e o P, a gente tem também a quantidade de partículas. Quantidade de moléculas, que é dada pela letrinha N. Tá? Então, para você definir um gás, para você trabalhar com um gás, para você ter um estado gasoso, para você conhecer um gás, você tem que conhecer o volume, a temperatura, a pressão e o número de mols desse gás, ou seja, a quantidade de moléculas. Eu vou colocar cada letrinha aqui na unidade que a gente trabalha. Então, olha só. Vamos ver se isso aqui funciona. Me feio, né? Ó, pressão, volume, temperatura e número de mols. Então é o seguinte. A pressão, obrigatoriamente, você tem que medir ou em... Você tem duas opções. Ou você mede essa pressão em Pascal, né? Para quem não lembra, Pascal é Newton por metro quadrado. Ou você mede essa pressão em ATM. Tem que baixar esse trem aqui, né? Não vai funcionar fazer isso. Melhor escrever mesmo. Pressão. De maneira que, se eu pegar um ATM, eu tenho que, para equivaler, né, um ATM equivale a 1 vezes 10 a 5 Pascal. Volume. Vocês vão entender por que a gente sempre tem essas duas opções. Ou o volume eu trabalho em metros cúbicos ou em litros. E para equivaler os dois, né, 1 metro cúbico são... Espera aí, a Carolina está tentando entrar. Deixa eu tentar chamar ela para reunião. Rapidinho. O quadro não vai desaparecer não, tá, gente? Só para eu tentar chamar ela para cá. Vamos ver se ela consegue. Ela está tentando me chamar para uma reunião. Vamos ver se ela entra aqui. Chamar de novo.
Deixa eu mandar mensagem para ela aqui no WhatsApp rapidinho, gente. A Carol tá apanhando um pouquinho. Deixa eu mandar para ela aqui, ó. Bárbara, sim. Depois eu salvo tudo. Depois eu salvo tudo. Estou gravando, inclusive, a reunião e tal. Eu vou subir ela para o YouTube. Aí eu coloco os e-mails de vocês lá e só vocês vão poder acessar. Tá? Só o pessoal que está inscrito nessa salinha que tem acesso a essas aulas. Vamos ver se a Carol conseguiu entrar. Acho que ela conseguiu, sim. Então, vou voltar lá para o quadro. Aí não precisa ficar preocupando em copiar, não, porque isso aqui depois vocês passam para o caderno e tal. Então, ó, pressão pode ser em Pascal ou ATM, volume pode ser em metro cúbico ou litro, de maneira que 1 metro cúbico equivale a 10 a 3 litros, 1000 litros. Ok? A temperatura não tem opção, então não tem um ou outro. A temperatura só vale Kelvin, então não vai tentar medir temperatura em Celsius, que vai dar errado. Tá? Lembrando que a temperatura em Kelvin, se você quiser transformar, é a temperatura em Celsius mais 273, né? Beleza? E o número de mols, a quantidade de partículas, é medida em mol. Para quem não lembra, um mol equivale a aproximadamente, a gente não vai usar o número certinho, né? Porque dá trabalho demais, 6 vezes 10 elevado a 23 coisas. Um mol você pode medir qualquer coisa, né? Aqui a gente está querendo medir a quantidade de moléculas de um gás. Então, para isso que a gente usa mol, porque tem tanta molécula dentro do gás que a gente tem que trabalhar com uma quantidade muito grande. Juntando No outro isso, valor é 6,02, né? 6,02, isso mesmo, que é a constante de Avogadro, né? Juntando isso É, tudo, eles também não usam um valor de pressão lá do miligramas de ah, mercúrio, eu é, acho. isso aqui para física não vai aparecer não, mas vamos colocar aqui só para lembrança, vai que aparece algum exercício, né? Se você tiver 760 milímetros de mercúrio, de Hg, isso equivale a 1 atm, mas quase não aparece isso na física, tá? Juntando isso tudo, pressão, volume, temperatura e número de mols, a gente tem a equação dos gases ideais. O que significa? Se eu pegar a pressão, multiplicar pelo volume, dividir pelo número de mols vezes a temperatura, eu vou ter sempre um valor constante. Sempre dá o mesmo resultado. Quem percebeu isso aqui a primeira vez foi dois cientistas, né? Clapeyron, a equação de Clapeyron. Né? Os químicos que gostam de dar nome para as coisas. A física não está muito importando com isso. Né? Eu sei que se eu pegar PV e V dividido por NT, sempre dá o mesmo valor. Então, esse valor eu vou chamar de R, que é a constante dos gases ideais. Por que a gente tem aqui pressão em Pascal ou ATM? Volume em metro cúbico ou em litro? E assim por diante. Porque esse R, se você mede a pressão em Pascal e o volume em metro cúbico, esse R vai dar 8,31. Fez isso aqui, ó. Ele dá esse valor aqui. Ó. Se você mede a pressão em atm e o volume em litros, embaixo não tem muita diferença não, é mol vezes Kelvin. Esse número dá 0,082. Então, tá vendo?
apesar dele ser uma constante, ele tem dois valores possíveis dependendo de como você utiliza as medidas de pressão e de volume. E lembra, eu não posso misturar, né? Eu não posso misturar pressão em Pascal e volume em litros, não pode. Ou a pressão em ATM e o volume em metro cúbico. Ou é Pascal vezes metro cúbico, ou é ATM vezes litro. Por isso que a gente tem que saber converter. Se você esquece as conversões, os exercícios vão colocar de sacanagem coisas diferentes, né? Vai colocar misturado só para que você tenha que converter durante o exercício. Certo? Vou dar um exemplo dessa equação. Agora, dificilmente vai cair uma equação assim, né? Dificilmente vai cair para você para fazer PV sobre NT igual a R. Primeiro que a gente nem decora a equação assim, né? A gente decora de outro jeito, né? A gente decora assim. PV igual a NRT. E aí tem 1 milhão de frasezinhas, né? Bacanas para lembrar. Aí vai a cargo do aluno, né? Por exemplo, por você, nunca rezei tanto. É uma formulazinha. Ou, Paulo vai na roça trabalhar. Tanto faz, né? Tem a puta velha, não rejeita tarado. Tem uma porrada de frases para você lembrar, mas dá na mesma. Você tem que lembrar que pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante dos gases ideais, que é um desses dois valores, vezes a temperatura em Kelvin. Só vale Kelvin. Então, vamos lá, vamos dar um exemplozinho aqui. Imagina que você está dentro do seu quarto. Seu quarto é como se fosse tipo um cubozinho assim, né? Ó. E eu quero calcular a quantidade a massa de ar que está aqui dentro desse quarto. Você está assistindo a minha aula e você quer calcular a quantidade de ar que tem aqui dentro desse quarto. Bom, vou pegar o meu aqui, que eu estou aqui no meu quarto, vou chutar alguns valores, tá? Isso aqui deve ser igual para todo mundo. A altura do pé direito, né, que é do chão até o teto das coisas no Brasil, são uns 3 metros, mais ou menos. Meu quarto tem mais ou menos uns 3 metros de largura também. E deve ter uns 4 metros de comprimento. Então, dentro desse quarto aqui, eu tenho um volume total de ar de 3 vezes 3, 9, 36 metros cúbicos. Não é isso? Isso, 36 metros cúbicos de ar. Bom, para facilitar minhas contas, eu vou falar que a temperatura do ar dentro do meu quarto é de 27 graus Celsius. Por quê? Porque se eu falo que a temperatura é de 27 graus Celsius, eu somo 273 e chego em 300 Kelvin, que é o número mais comum de temperatura. E eu não sou bobo nem nada, eu vou falar que a pressão no meu quarto é de 1 atm. Aí eu tenho um probleminha, porque se a pressão está em atm e o volume está em metro cúbico, está errado. Então, eu tenho que pegar esses metros cúbicos e transformar em litros. 36 metros cúbicos dá 36 mil litros. Agora eu posso fazer a conta. Se eu tenho a pressão em atm e o volume em litros, eu vou usar esse R aqui, ó. Esse R aqui é o que eu vou usar nessa equação. Não vou usar este de cima no momento. Eu vou usar o R de baixo, porque eu já tenho pressão em atm e volume em litros. Então, eu vou usar o R como 0,082. Só o número dele basta para a gente. Aí você vai lá e faz a continha. PV igual a nRT. A pressão é 1, o volume é 36 mil. Nossa, está feio demais esse número meu. Vou mudar um pouquinho. 36 mil. O N eu não sei. O R é 0,082. E a temperatura vale 300. Então, fica 36 mil desse lado, igual a
0,082 vezes 300. Quem é bom de conta aí? Opa. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 8, 24. Tem 2 zeros aqui. Mas tem 3 casas aqui, ó. Então dá 24,6 vezes N. Então fica 36.000 sobre 24,6 é igual a N. Essa eu vou usar a calculadora do Windows. 36.000 dividido por 24,6. Então, dentro do meu quarto aqui, existe aproximadamente, a gente colocou só valores meio estranhos, né? De 1.463 mols, aproximadamente 1.463 mols de ar. Nesse meu quarto. Quarto Abud. Certo? Se eu quisesse a massa de ar nesse meu quarto, o que eu faria? Helena? Usaria densidade? Pode ser, mas você sabe a densidade do ar? Uma informação mais simples é que o ar, ele é aproximadamente o quê? Ele é aproximadamente N2, não é? Basicamente, ele é N2 e oxigênio, mas bem mais N2 do que oxigênio. N2, se você vai numa tabela periódica, qualquer prova de vestibular, quer dizer, qualquer não, né? Mas a maioria das provas de vestibular tem uma tabela periódica anexada nela, né? Você vai olhar lá, o nitrogênio, ele tem o quê? 28 gramas por 14 cada nitrogênio, né? Então, 28 gramas por mol seria o gás nitrogênio. Só fazer uma regrinha de 3. Se um mol de N2 contém 28 gramas, 1.463 mols vão ter quantos gramas? X é igual a 28 vezes 1.463. Vou fazer na calculadora. Aproximadamente 41 mil gramas. Ou 41 quilogramas de ar aqui nesse meu quarto no momento. Bacana, né? Então, sabe, esse exemplo aqui é uma adaptação, né, de uma questão do ITA. Uma questão aberta da prova do ITA. Ela falava basicamente isso aqui, ó. Estime a massa de ar na sala em que você faz prova. Olha que legal essa questãozinha, né? Só isso que era o comando da questão. Você tinha que estimar, então você faz um desenhozinho, coloca as dimensões da sua sala, coloca a temperatura, a pressão, faz uma conta para achar os números de mols na sala que você está fazendo prova. E a partir do número de mols, você calcula, fazendo uma regrinha de 3, a quantidade de massa presente na sala de aula que você estava fazendo prova lá do ITA. Tranquilo? Muita conta, né? Mas dá para fazer, não dá? Essa é de boa, eu achei muito boa. Ela é mais antiga. Ela estava numa apostila uma vez, de um cursinho que eu dava aula, e o pessoal estava reclamando que estava faltando dado. Mas não, porque quando se vê essa palavra em estime, cabe a você dar valores usando o bom senso, tá? Esse comando, estimar, significa que você vai ter que chutar valores, dar valores, só que esses valores não podem sair da realidade. Você não pode colocar aqui uma temperatura de 100 e tantos graus Celsius, porque senão você estaria morto na hora de fazer a prova. Uma pressão muito baixa e coisas desse tipo, uma sala muito grande. Tá? Mas estimando vai dar basicamente sempre a mesma ordem de grandeza das respostas. Ok?
Então, isso é um exemplo para a gente trabalhar com a equação de PV igual a nRT. Agora, raramente isso vai aparecer. Você trabalhar só com PV igual a nRT. O que aparece, na maioria das vezes? As transformações gasosas. Então, aqui, ó. Transformar um gás nada mais é que alterar uma daquelas 4 grandezas que definem um estado gasoso. Então, olha só, você está aqui. Você tem uma certa pressão, você tem um certo volume, você tem uma certa temperatura e você tem uma certa quantidade de moléculas, um certo número de mols. A gente pode falar que esse aqui é um estado A daquele gás. Eu tenho uma pressão A, um volume A, uma temperatura A e uma quantidade A de moléculas. Se eu alterar alguma dessas 4 grandezas, eu vou estar transformando esse gás de um estado para outro. Então, eu vou passar por uma transformação. Por exemplo, eu tenho uma certa quantidade de gás dentro de um cilindro, alguma coisa assim, e eu diminuo o tamanho do cilindro, eu comprimo esse gás, eu vou estar alterando o volume do gás. Só que não dá para alterar uma grandeza só. É impossível alterar uma grandeza sem que pelo menos outra grandeza mude. Porque se eu pegasse PA, VA dividido por NA vezes TA, dá aquele número R, que é uma constante. É daí que vem a ideia dos gases ideais. Se eu altero só o volume, a conta muda, para de dar a constante R. Então, por exemplo, se eu aumentar o volume, a pressão tem que diminuir, por exemplo. Ou, se eu aumentar o volume, a temperatura teria que aumentar também para manter a constante R. Se eu diminuo a pressão, eu posso diminuir a quantidade de gás dentro do recipiente para manter o R. O que interessa é que essa conta sempre tem que dar o mesmo valor. Então, quando eu falo que eu estou transformando um gás, eu estou passando ele de um estado A para outro estado qualquer, chamar de estado B, onde eu vou ter pelo menos dois valores diferentes, mas eu posso ter todos os valores também mudados. Eu posso alterar tudo ao mesmo tempo se eu quiser. Porém, se eu tiver PB, VB dividido por NB vezes TB, isso também tem que dar R. Se esse termo é igual a R e esse termo também é igual a R, se A é igual a B e C também é igual a B, então eu posso afirmar que A e C são iguais. Então eu posso falar que PAVA dividido por NATA é igual a PBVB dividido por NBTB. Essa é a equação das transformações gasosas. Toda vez que falar que um gás está sendo transformado, você vai lembrar disso aqui, ó, dessa equação. A gente sabe que tem vários tipos de transformações diferentes. Tem os termos, né? Eu vou colocar aqui os termos. Mas com essa equação aqui, você resolve todos os probleminhas. Os termos são os seguintes, ó. Uma transformação ela pode ser isotérmica, significa que nessa transformação a temperatura é constante, CTE é constante, tá, gente? Uma transformação pode ser isobárica, significa que a pressão é constante. Uma transformação pode ser isocórica, ou, deixa eu ter que até escrever mais em cima aqui. Uma transformação pode ser isocórica,
isométrica ou isovolumétrica. Todos esses três termos significam que o volume é constante. Tá? Ah, como que eu sei que a transformação é isotérmica? Ah, o problema vai falar. Ele vai falar, o gás sofreu uma transformação isotérmica. E você já sabe que a transformação tem temperatura constante. Ou seja, a temperatura A é igual à temperatura B. Ah, a transformação é isobárica. Né? Como que você vai saber que a transformação é isobárica? O problema vai falar, ou ele vai falar que tudo ocorreu sem mudança de pressão e tal. Você sabe que a pressão A é igual à pressão B. E quando ele falar que um recipiente é muito bem fechado, de paredes rígidas e tal, significa que o volume não pode mudar. Então, o volume A seria igual ao volume B. O que você faz? Se uma transformação for isotérmica, você corta as temperaturas daqui. Se uma transformação for isobárica, você corta a pressão daqui. Se uma transformação for isocórica, você corta a pressão daqui. Ah, mas e o número de mols? Como é que eu sei? Geralmente, o número de mols não muda, mas como que você sabe? Vai falar que o recipiente é muito bem fechado. Se ele é muito bem fechado, significa que não pode nem entrar nem sair gás. Então, você tira o número de mols dali. Né? Ah, se falar que a quantidade, um balão é muito bem fechado, a quantidade de ar que está lá não muda, nem aumenta, nem diminui, você já sabe que você pode cortar o número de mols dessa equação também. Tranquilo? Vou dar alguns exemplos para vocês. Imagina que você está aqui, ó. Você está no seu carrinho. E você vai calibrar o pneu do seu carro. Antes, você chega lá no posto, calibra o pneu com o carro parado, né? Você vai lá no calibrador do posto e calibra o pneu com 32 PSI. Mas que unidade é essa? Não interessa a unidade. Se você começar com a unidade e terminar com a mesma unidade, quando for transformação gasosa, não interessa. Vou mostrar por quê. Você vai lá e calibra com 32 PSI o pneu do seu carro. Quando você começa a mover com o carro, o atrito do pneu com o asfalto, na hora que você está se movendo, faz o pneu esquentar. Então, vamos supor que no momento em que você começou, você calibrou, a temperatura inicial era de 27 graus Celsius. Quando você começou a mover com o seu carro, a temperatura subiu para 57 graus Celsius. Sobe bastante, viu, gente? Tá? Então, a temperatura em movimento aumentou para 57 graus Celsius. A gente sabe que o volume do pneu não muda, né, galera? O volume do pneu do carro, o pneu é um objeto duro. Ele pode esquentar o ar lá dentro, que ele não vai aumentar de tamanho. Então, isso aqui é um exemplo de uma transformação isocórica. Porque o volume do pneu não vai mudar. Então, eu sei que a pressão no estado inicial, no estado A, era de 32 PSI. Isso aqui é per square inch, polegada, libra por polegada quadrada, tá? Então, é uma unidade que não se usa mais, a não ser para calibrar pneu. Tá? A equivalência dela, quer ver? Eu vou pesquisar agora. PSI para ATM. Um PSI equivale a 0,07 ATMs, mais ou menos. Tá? Então, isso aqui, ó, seria mais ou menos os 2 ATMs, no máximo, dentro do pneu do carro. A temperatura inicial é de 27 graus Celsius. Eu não posso usar Celsius. Nunca, em nenhum lugar. Pressão, você pode começar e terminar com qualquer unidade. Volume também e tal.
Mas temperatura não. Temperatura você vai sempre trabalhar em Kelvin. Ah, é lógico, né? Eu esqueci de falar. É uma transformação isocórica, mas o ideal de um pneu é que ele não vaze, né? Então, o número de mols no início é igual ao número de mols no final, né? Porque a gente não quer que um pneu tenha vazamento. A pressão final eu não sei. E a temperatura inicial, final, que seria no estado B, é de 57 graus Celsius. Você vai soma 273, você vai ter 330 Kelvin. Vamos pegar a equação inteira. PA, VA sobre NA, TA. Igual a PB, VB sobre NB, TB. Eu sei que é isocórico, então eu corto o volume fora. Eu sei que o pneu não está furado, então eu vou cortar o número de mols. Sobrou pressão sobre temperatura de um lado e pressão sobre temperatura do outro. Então você faz 32 sobre 300 é igual a PB sobre 330. Antes de você resolver, é bom você cortar uns zeros, né? Corta um zero de cá, um zero de cá. Você pode simplificar. Divide 30 por 3 dá 10. Divide 32 por 3, não dá. Não dá para simplificar. Vai. Ah, mas dá para simplificar de cá, olha. 33, 30 por 3 dá 10. 33 por 3 dá 11. Melhorou um pouquinho. Aí você multiplica cruzado. 10 vezes PB é igual a 11 vezes 32. Que dá 2, dá 352. Então, a pressão final vai ser de 35,2 PSI. Se eu comecei com PSI, eu termino com PSI. Certo? Alguma dúvida nesse exercício que eu acabei de criar aqui? Podem perguntar se não tiver entendido alguma coisa. Não? Então tá. Imagina que tem aqui um cilindro. E esse cilindro é dotado de um êmbolo. E esse êmbolo ele é móvel. Os exercícios adoram falar, é um êmbolo móvel que se desloca sem atrito. Êmbolo de uma seringa, tá? E aqui dentro está cheio de partículas de um certo gás. Vamos supor que você coloca isso aqui para aquecer. Você coloca no fogo, ou seja, a temperatura aqui vai aumentar. Vamos supor que antes de você colocar fogo, a temperatura inicial fosse de 127 graus Celsius. Sempre termina em 7, né? Porque você soma 273 e dá um número bom, né? Ó, dá 300, 400 kg. Certo? Ao aquecer, o volume começa a aumentar, porque as moléculas ficam mais agitadas e o gás começa a jogar esse êmbolo para cima. Vamos supor que esse êmbolo termina aqui em cima. Tá? Ele termina aqui. Então, ele sobe daqui até aqui. Existe uma certa variação de volume. Vamos supor que o volume inicial desse gás fosse de 2 litros. Depois que eu aqueço, esse gás, vamos supor que ele passa de 127 graus Celsius para 427 graus Celsius. Aí eu vou somar 273. E isso vai dar 700 Kelvin. Certo? Então, ó, eu sei que a temperatura inicial era de 127 Celsius. Eu somo 273, chego em 400. Sei que a temperatura final foi para 427 e o volume vai aumentar. Mas eu quero saber o quanto que ele aumenta. Toda vez que falar nesse tal
de êmbolo móvel, você pode lembrar que se trata de uma transformação isobárica, pressão constante. Tá? Então, falou em êmbolo móvel, pressão constante. Aí você vai lá, lembra, PA, VA, dividido por NA vezes TA, igual a PB, VB, dividido por NB, TB. Bom, se esse êmbolo é muito bem fechado, a gente não tem variação da quantidade de mols. Falou êmbolo móvel, pressão constante. Aí você vai e faz. Volume inicial sobre temperatura é igual a volume final sobre temperatura final. Então, o volume inicial é 2, temperatura inicial é 400, volume final eu não sei, temperatura final é 700. Certo? Então, multiplicando, antes de multiplicar cruzado, vou cortar alguns zeros. Cortei 2 zeros de cada lado. Aí agora multiplica cruzado. 4VB igual a 14. Então, o volume final é 14 sobre 4, que é a mesma coisa que 7 sobre 2, que é igual a 3,5 litros. Ok? Dúvidas? Vou tomar uma águazinha aqui, peraí. Sem dúvidas? Como que isso funciona quando a gente fala dos gráficos, né, que vocês amam? O gráfico mais importante de todos, gente, é o gráfico de pressão por volume. Tá, então vamos analisar sempre cada transformação em cima do gráfico de pressão por volume. E depois a gente pode transpor esses gráficos para outros eixos. Vamos começar então com uma transformação com a mais difícil, que é a transformação isotérmica. Nós vamos ver para cada uma delas as 3 possibilidades, pressão e volume. Quando eu tenho uma transformação isotérmica, o gráfico de pressão por volume faz um negocinho assim, ó. Ih, ficou ruim. Espera aí, eu vou desenhar de novo. Assim. Ficou ruim de novo. Melhorou. Isso aqui é uma hipérbole, né? É um gráfico que não toca nem o eixo Y, nem o eixo X. Tá? Porque pensa só, PV é igual a nRT. Como não existe temperatura zero, nem a pressão nem o volume podem ser zero. Lembra porque não existe temperatura zero, né? Zero absoluta é inalcançável. Então, não existe temperatura zero, então nem a pressão nem o volume podem ser zero. Tá? Por isso que o gráfico não toca nem o eixo Y nem o eixo X. E esse gráfico ele tem um nomezinho. Ele é chamado carinhosamente de isoterma. Todos os pontos em cima de uma isoterma têm a mesma temperatura. Então, a gente vai ter coisas que são inversamente proporcionais. Vou colocar valores aqui. Imagina que aqui eu tenho uma pressão que vale 8 atm. Essa pressão de 8 atm, vamos supor que ela equivale a 1 litro. Então, eu estou aqui no estado A. Vamos supor que esse gás ele vai sofrendo uma expansão, então o volume dele vai aumentando. Vamos supor que ele vai vir nesse sentido, ó. Tá? Então, ele sai do estado A e vai em direção ao estado B, no qual a pressão passa a ser 1. Então, obrigatoriamente, o volume tem que valer 8. Porque volume e pressão são inversamente proporcionais. Se a pressão vezes o volume, olha só, a pressão era 8, o volume era 1.
a multiplicação dos dois dava alguma coisa igual a 8. Né? Então, nRT, olha só, nRT tinha que dar 8. O número de mols não mudou, é uma transformação isotérmica e tal. Se a pressão passa a ser 1, o volume passa a ser 8, para continuar dando nRT. Dessa forma, se eu tivesse aqui, por exemplo, uma pressão que valesse 4, o volume teria que valer 2. Porque se a pressão começar a valer 4, o volume tem que valer 2 para continuar dando nRT, que é o mesmo resultado. Tá? Então, pressão é inversamente proporcional ao volume. A gente escreve P alfa, que é proporcional, a V elevado a menos 1. Ou você pode falar que V é proporcional a P elevado a menos 1. Tanto faz. São grandezas inversamente proporcionais. Tranquilo? Se eu tiver mais de uma isoterma, pode aparecer de eu ter um gráfico com 2 isotermas, só para você comparar. E aí o gráfico pergunta assim, onde eu tenho a maior temperatura? Então vamos desenhar aqui um gráfico de pressão por volume. Aí vamos supor que eu tenho essa isoterma aqui. Nossa senhora, não pode encostar. Aqui, ó. E aí eu tenho outro isoterma. Ela está mais ou menos aqui, ó. Isotermas não se cruzam, tá? Lembra bem disso. 2 isotermas nunca vão se cruzar. Você nunca vai ter, por exemplo, uma isoterma passando dentro da outra. Não pode. Então, 2 isotermas não se cruzam. Essa aqui é a isoterma. Vou colocar na cor certa, né? Ó. Vou colocar aqui. Essa é a isoterma A e essa é a isoterma B. Como a isoterma B está mais acima da A, está mais para cima dela em relação aqui à origem, a gente pode afirmar que a temperatura da isoterma B é maior que a temperatura da isoterma A. Lembra que todos os pontos em cima de uma isoterma têm a mesma temperatura? Quanto mais para cima uma isoterma tiver, maior vai ser a temperatura dela. Então, posso ter vários isotermas dentro de um mesmo gráfico. Nenhuma delas pode se cruzar e as temperaturas vão depender de quem da isoterma que está mais para cima. Certo? Bom. Por isso que ela começou com um volume maior? Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, pega aqui uma pressão qualquer, chama de pelinho. Olha aqui, ó. Para a isoterma A eu teria um volume V', mas para a isoterma B eu teria um volume maior, tá vendo? Entendi. Onde que dá uma temperatura maior se eu multiplicar? Lembra que a temperatura é proporcional a P vezes V, não é? Se eu pegar esse pelinho vezes V', isso dá um número menor que P' vezes V duas linhas. Por isso que a temperatura de B é maior que de A. Quanto mais para cima tiver, maior a temperatura. Certo? Nossa, peraí que eu estou em uma posição diferente, que meu punho já está doendo. Aqui vai ficar melhor. Bom. Acostumar com essas pranchinhas é difícil, hein, Henrique? Não sei como é que você dá conta. Anos de treino. Anos de treino. Vamos lá. O que seria uma transformação isobárica, né? Nesse tipo de gráfico? Nesse diagrama de P por V. Transformação isobárica seria algo assim. Uma linha horizontal, porque o gás ele tem que... Era para ser horizontal. O gás ele tem que ir de uma certa pressão, de um certo volume. Então, fixar uma pressão, PA. Então, no estado A, ele está numa certa pressão PA. Ele tem um volume VA.
Se ele sofre, por exemplo, uma expansão, começa a aumentar o volume dele, vai até um estado B, a pressão tem que ser isobárica, né? Então, a pressão não muda. Então, para a pressão não mudar, eu teria que aumentar só o volume do gás. Então, linha horizontal no gráfico de P por V demonstra para a gente que a pressão não está mudando. Certo? Em compensação, a gente sabe que a temperatura está aumentando, né? Concorda comigo? Porque PV igual a nRT, usando raciocínio lógico. Se a pressão é fixa e o volume aumenta, para manter a igualdade, a temperatura tem que aumentar. Certo? E eu posso ter também uma transformação no gráfico isocórica. Lembra que quando eu falo isocórica, significa isométrica, isovolumétrica, tá? Falo isocórico porque é menor de falar. Então, vamos lá, transformação isocórica. Pressão por volume. Bom, eu teria que mudar o volume, mas isso não gera um gráfico muito comum, né? Seria algo assim, ou para mais ou para menos. Vamos colocar assim, ó, que ele está numa certa pressão, uma pressão PA e um certo volume VA. E aí eu vou aumentando a pressão desse gás até uma pressão no estado B. Então, ele estava aqui no estado A. Ele vai chegar no estado B, mas, olha só, o volume dele não muda. O volume do estado A e do estado B é o mesmo. O que alterou foi a pressão. Tá? Então, no gráfico de P por V, a transformação isocórica fica uma retinha vertical. Se ele estiver aumentando a pressão, igual está aqui, a gente chama de pressurização. Se ele estiver diminuindo a pressão, a gente chama de despressurização. A compressão tem a ver com o volume, tá? Então, você está comprimindo o gás, está diminuindo o volume. Se o gás está expandindo, ele está aumentando o volume. Então, olha só. Compressão significa menos ΔV, quer dizer que o volume está diminuindo. Expansão significa mais ΔV. Pressurização, se o gás está sendo pressurizado, aí fica mais ΔP. E despressurização significa que ele está perdendo pressão, então fica menos ΔP. Aquecimento e resfriamento não precisa nem falar, né? Aquecer, a temperatura aumenta, resfriamento, a temperatura diminui. Tranquilo? Alguma dúvida? Nesse caso, só para afirmar mesmo, a temperatura está diminuindo Em qual dos casos? na isocórica aí, ó. O Então, segundo olha direitinho. O que está acontecendo com a pressão? tá aumentando. Então, se a pressão aumenta e o volume se mantém constante, o que tem que acontecer com a temperatura? Diminuir. Não, vamos lá. Vamos escrever isso aqui, ó. Então, do jeito que está aqui, ó, escreve PV igual a nRT. Ó, o volume é fixo, então ele não muda. A pressão vai aumentar. Então, o lado de cada equação, essa multiplicação vai aumentar, não vai? Ah, não, então Para manter a a temperatura aumenta. igualdade, o que eu tenho que fazer? Aumentar a Temperatura. temperatura. É Porque porque se o se ela não lado aumentasse, o volume ia diminuir, né? Isso. Por causa da compressão. E como eu tenho uma igualdade, né? Se o lado esquerdo aumenta, o lado direito tem que aumentar também.
A única maneira entendi, disso então. acontecer é que a temperatura tem que aumentar também. Nessa de cá, ó, o que aconteceu? Era a pressão que era constante. Então, se o volume aumenta e a pressão se mantém constante, a temperatura também tem que aumentar. Porque se o lado esquerdo muda, o lado direito da equação tem que mudar de alguma forma também. Certo? Certo. Deixa eu pegar aqui. Vocês baixaram lá no grupo a lista? Achei. Acharam? Deixa eu ver aqui se está Sim. frente. Vou explicar as leis da termodinâmica primeiro, que dá tempo da gente fazer todas, dá para a gente fazer a maioria dos exercícios como exemplo. Então, bom, então falando de gás ideal, né? A gente falou isso tudo aqui porque a gente quer construir uma máquina que trabalhe para a gente. Ou seja, a gente quer fazer o gás empurrar alguma coisa. Por exemplo, numa locomotiva. Os caras construíram uma máquina a vapor numa locomotiva para fazer a locomotiva puxar vários vagões. Para isso acontecer, tem um sistema de engrenagem que o gás ele vai expandir e quando ele expande, ele empurra um êmbolo. Vou desenhar aqui. Igual aquele exemplo que eu dei do êmbolo, né? Se você, para construir uma máquina, uma locomotiva, os caras fizeram da seguinte forma. Coloca um cilindro, que é a chamada câmara de combustão. Nesse cilindro tem um certo êmbolo móvel. E quando esse êmbolo muda, se movimenta, ele está acoplado a uma engrenagemzinha que vai fazer a roda da locomotiva girar, né? Então, para que o carro se mova, o carro também é como se fosse uma máquina a vapor, né? Mas o carro é um motor a combustão. Mas funciona basicamente com esse mesmo esquema. Você tem lá a câmara de combustão. Aqui lá no carro você sopra um vapor de gasolina, aqui. E quando você solta uma faísca aqui dentro, o negócio explode e empurra o êmbolo lá para cima, tá? Então, basicamente funciona da seguinte forma. Você vai dar uma fonte de energia aqui, você vai colocar calor aqui, né, símbolozinho da química, lá o triângulozinho. Colocando calor aqui, a temperatura aumenta e a gente já viu que quando a temperatura aumenta, o gás empurra esse cilindro para cima, que foi um exemplo que eu dei aqui mais para trás. Esse exemplo aqui, né? Então, quando existe um aumento de temperatura, a gente viu que o volume aumenta, o volume do gás aumenta, empurrando o... Não, tá certo, eu estou com a tela em branco aqui, achei que eu tinha apagado alguma coisa. Então, você vai ter uma variação de volume desse gás, desse êmbolo, né, e desse gás, consequentemente. O êmbolo vai lá para cima, aumentando o volume do gás, e você consegue fazer isso aí, mover alguma coisa. Existe uma certa variação de volume aqui. Bom, vocês gostam que deduza a fórmula ou vocês não têm preocupação com dedução de fórmula? É fácil a dedução. Quer que deduza? Por mim, pode ser? Então tá, olha só. O gás ele faz uma certa força nesse êmbolo para cima. Certo? Força F. E esse êmbolo tem uma certa área A. Certo? Então, força dividido por área é a pressão que o gás faz para elevar o êmbolo daqui de cima, daqui desse ponto lá para cima. Bom, quando eu tenho uma força empurrando um objeto em uma determinada distância ou deslocamento, eu tenho uma grandezazinha física chamada trabalho. Trabalho que eu, Túlio Abud, gosto de usar o W, que é igual aos livros que eu usei na faculdade, no ensino médio, chamava de W. Alguns livros têm aquela letra esquisita assim, ó, que eu odeio. Tá? Então nem mexo com ela. Trabalho é força vezes deslocamento. É uma fórmula bem simples do trabalho. Bom,
Mas a gente viu que essa força está sendo aplicada numa determinada área. Então, se a gente multiplicar cruzado, finge que o P está dividido por 1. Força vezes 1 é F, P vezes A, então força é pressão vezes área. Posso falar que a força é pressão vezes a área vezes o deslocamento. Isso aqui, essa fórmula aqui, ó, é a fórmula do trabalho mecânico. Agora, se você olhar para aquele cilindro, você vai notar que a área do cilindro vezes a distância que esse cilindro percorreu é exatamente igual à variação de volume do gás, não é? A área da base vezes a altura é igual a essa variação de volume. Concorda? A área da base vezes o deslocamento do cilindro é igual à variação de volume. Você tem aquela parte ali do cilindro, esse volume aqui, ó, que é igual à área da base vezes o deslocamento do cilindro. Então, eu posso substituir como pressão vezes a variação de volume. E está pronta a minha demonstração. É simples. Toda vez que um gás, então, ele empurra um certo êmbolo, ele está realizando trabalho. O que significa realizar trabalho? O que significa essa palavrinha da física chamada trabalho? Alguém arrisca aí? O que é trabalho? Trabalho é uma variação de energia através da aplicação de uma força. Então, quando você empurra alguma coisa, você realiza trabalho. E quando você realiza trabalho, você perde energia. Então, quando um gás faz isso que ele está fazendo aqui, ele perde energia. Na minha primeira tela da aula, aqui, ó, a gente falou, cadê? Lá atrás, aqui, ó, que quando existe uma perda de energia, né, o gás esfria, a temperatura dele diminui. Então, quando um gás é utilizado para empurrar alguma coisa, ele vai perder energia e, consequentemente, esfriar. Se não acontecer mais nada, né, o gás vai esfriar. Se o gás é empurrado, então, por exemplo, se em vez disso acontecer, eu esquentar o gás e tal, e ele jogar esse êmbolo para cima, eu vier aqui. Peraí, gente, tá alguém me ligando aqui no celular? Deixa eu ver o que é isso aqui. Nossa, Carlão de história. Ai, ai. Depois eu falo com ele. Ele é uma figura. Nossa, fala não, velho. Carlão de história. O problema do Carlão te ligar, ele é gente boa, mas quando ele liga, é tipo. Nu, ele deve ficar horas falando sobre tudo na vida. Tipo isso. Nu. Então, tipo assim, se ele te liga, ele vai ficar pelo menos uns 40 minutos conversando com você. Então, tem que ter tempo para atender. Né? Quando um gás é empurrado, galera, eu faço a coisa inversa, né? Ele está recebendo trabalho. Ele recebe trabalho e ganha energia. Se ele ganha energia, se não acontecer mais nada para esse gás, ele vai esquentar. Certo? A tendência dele é esquentar. Então, quando o gás empurra alguma coisa, a tendência dele é esfriar. Quando ele é empurrado, a tendência dele é esquentar. Ou seja, quando ele empurra alguma coisa, eu tenho um mais ΔV, um aumento da variação de volume. Quando ele é empurrado, eu tenho menos ΔV. Ou seja, né, ele é comprimido. Agora, olha para a fórmula. A fórmula do trabalho envolve duas coisas: pressão e variação do volume. Não existe pressão negativa. Toda pressão é um valor positivo. Tá? Então, quando um gás empurra alguma coisa, eu tenho pressão, que é sempre um valor positivo, vezes o volume, que é positivo. Ou seja,
Nesse caso, eu vou ter um trabalho positivo. Mais W. Agora, quando um gás é empurrado, comprimido, eu vou ter um valor negativo. E isso aqui que é o que buga o cérebro dos alunos. Olha só. Sinal positivo significando perda de energia. Sinal negativo significando ganho de energia. Estranho, né? É o contrário do que a gente costuma achar. Mas quando a gente fala em trabalho, é exatamente isso que acontece. O trabalho, quando ele é positivo, ele significa uma perda de energia para o gás. E quando o trabalho é negativo, ele significa um ganho de energia para o gás, por mais estranho que isso pareça para a gente. Alguma dúvida? Então, vamos unir isso tudo aqui. Ó. Então, imagina que aqui eu tenho uma amostra gasosa. Aqui dentro está cheio de partículas de gás. Tá? Então, isso aqui é um gás ideal. O que acontece com um gás quando esse gás recebe calor? A setinha está significando que ele está recebendo. O que acontece com qualquer corpo que recebe calor? Vai haver maior agitação entre as moléculas? Ele esquenta, né? A tendência dele é esquentar. Então, a gente viu que receber calor é mais ΔQ. Lá na aula de calorimetria, né? Quando ele recebe calor, a tendência dele é esquentar. Quando ele perde calor, eu vou colocar a setinha saindo dele, a tendência dele é esfriar. Menos ΔQ. Agora, com o trabalho, né, se esse gás recebe trabalho, a gente viu que receber trabalho é menos W. E menos W significa que ele está ganhando energia. Olha a setinha entrando. Tá? E quando ele realiza trabalho, significa que ele está saindo energia desse gás. E ele está perdendo energia. Quando ele realiza trabalho, Aí ele está expandindo, né? ele estaria expandindo, isso mesmo. Então, aqui. Então, eu tenho 4 maneiras de alterar o que a gente chama da energia interna desse gás. Concorda? Eu tenho 4 maneiras de mudar, de fazer a variação da energia interna desse gás acontecer. Ou ele recebe calor, aí a tendência dele é esquentar. Ou ele perde calor, a tendência é esfriar. Ou ele recebe trabalho, ou ele realiza trabalho. O que a gente chama de primeira lei da termodinâmica? É exatamente esse balanço de energia. É a equação que define termodinâmica, tá certo? É a equação que define essas 4 coisas aqui. Ó. A variação de energia interna de um gás, ela depende da variação de calor menos a variação de trabalho. E aí é onde a galera costuma errar, porque tem esse sinal de menos aqui. Esse sinal de menos é da fórmula. Eu preciso fazer jogo de sinal de acordo com o texto do exercício. Tá? Então, vamos fazer alguns exemplos aqui. Eu vou falando e a gente vai escrevendo para vocês terem uma noção. Quer ver? Ó? Vamos supor que um gás, ele realiza 400 joules de trabalho. Então, se ele realiza 400 joules de trabalho, o trabalho vai ser mais 400 joules. Né? E ele recebe 200 joules de calor. Então, ele realiza 400 joules de trabalho e recebe 200 joules de calor.
Ele esquenta ou esfria? Uai, não sei. De cabeça eu não sei. Beleza, para você saber se ele esquenta ou esfria, você vem. ΔU igual a ΔQ menos W. A fórmula é sempre com menos. Então, ΔU é igual a 200 de calor menos os 400, porque ele realizou trabalho. Então, ΔU é menos 200. Então, aqui ele realiza trabalho e aqui ele recebe calor. Se ele só recebe 200 e ele gasta 400, obviamente que o saldo de energia dele vai ser negativo. Se o ΔU dá negativo, isso significa que ele esfria. Sempre que o ΔU é negativo, significa que o gás está esfriando. Vamos dar outro exemplo, quer ver? Imagina que o exercício fala assim, uma certa quantidade, uma certa amostra gasosa perde 200 joules, perde 2.000 joules de calor. Então, 2.000, menos 2.000. Se ele perdeu o calor, dá menos 2.000. Mas, ao mesmo tempo, ele recebe 4.000 joules de trabalho. Aí você fala assim, então se ele recebe, é positivo? 4.000? Não, não é, porque se ele recebe trabalho, é um valor negativo. Ele esquenta ou esfria? Joga na primeira lei, ΔU igual a ΔQ menos o trabalho. A variação de energia interna vai ser menos 2.000, menos da fórmula, menos 4.000. Menos com menos, dá mais. Então, vai ficar menos 2.000 mais 4.000. Então, a variação de energia interna vai ser de mais 2.000 joules. Como ela deu positivo, você pode afirmar que ele esquenta. Entenderam como é que funciona essa fórmula? A primeira lei da termodinâmica é basicamente isso. É só uma equação, é uma lei de conservação de energia. Ela significa que... Oi? Alô? Ela significa o quê? Se te perguntarem, o que significa essa equação aqui? Você responde na lata. Significa uma equação de conservação de energia. Então, ΔU é igual ao delta da energia cinética, a variação da energia cinética? Isso. Tem outra, eu vou chegar lá. A primeira é isso aqui, mas tem outra maneira de você calcular também, tá? Olha só, tem essa maneira de você calcular, mas a variação de energia interna, ela também pode ser calculada olhando única e exclusivamente para a temperatura. A fórmula é esquisita, tá, gente? Ela é assim, ó. É 3NR delta T dividido por 2. Tá? Então, o ΔU, ele pode ser calculado como ΔQ menos W, mas ele pode ser calculado olhando só para a temperatura também. Por isso que eu posso dizer que quando a temperatura aumenta é porque o ΔU aumentou e vice-versa, né? Se um diminui, o outro diminui também. Certo? Então, se eu soubesse aqui, ó, se eu soubesse aqui quantos mols eu tinha lá dentro, dava para calcular, inclusive, a variação de temperatura. Vamos fingir que isso aqui são 2 mols de gás. Tá? Eu falo mols mesmo, não dou conta de falar moles, não. Tem livro que traz moles, né? Impossível, é muito feio. Então, você pega ΔU igual a 3NR ΔT sobre 2. Detalhe, nessa equação, aqui, ó, o R, ele sempre vai ser 8,31. Pascal, metro cúbico, mol, vezes que eu só posso usar esse valor dele, tá? Porque é uma equação que vai te dar o ΔU em Joule, que é um sistema internacional e tal. Então, olha só, o ΔU não é menos 200?
Aí eu coloco 3 vezes o número de mols, que são 2, vezes 8,31, vezes o ΔT, dividido por 2. Corto 2 com 2, vai dar menos 200, é igual a 24,93 ΔT. Aí você vai achar que o ΔT é menos 200 dividido por 24,93. Calculadorazinha do Windows. Vai dar menos 8,02 Kelvin. Houve uma variação para menos de 8,02 Kelvin. Então, se o gás estava, sei lá, eu não sei quanto que era a temperatura inicial dele, mas vamos supor que fosse 300 Kelvin. Ele terminaria essa situação que eu inventei com aproximadamente 292 Kelvin. Ele teria uma redução de 8,02 Kelvin de temperatura. Entendeu, Milena? Então, eu posso falar, assim, que houve uma perda de energia cinética ali das moléculas, que é a energia que elas estavam armazenando dentro do gás. Entenderam a primeira lei? Sim. Sim. Sim? Então, vamos para a segunda. Ó, deixa eu digitar aqui, que é mais fácil do que escrever. Essa aqui é a segunda lei da termodinâmica. Quem consegue me entender o que ela está dizendo aí? A entropia de um sistema fechado, ou seja, um sistema que não comunica com o meio externo, ela sempre tende a aumentar. Alguém já ouviu falar de entropia? Cuidado para não confundir com entalpia. Um nível de desordem, né? É uma maneira simples da gente falar o que é entropia, é falar que isso aqui é uma maneira de simplificar as coisas, mas serve. É bem didático. É o nível de desorganização de um sistema. Como assim? O exemplo que mais aparece nos livros didáticos de física é você pensar num copo de água e você jogar uma gota de tinta dentro desse copo de água. Tá? Então imagina que você pegou aqui, você jogou uma gotinha de tinta aqui. Ó. Quando essa gota cair aqui, ela vai começar a espalhar pelo copo. E se você esperar tempo suficiente, né, essa água ela vai ficar toda azul depois de um certo tempo. Ou seja, aquilo que era organizado, que era uma gotinha pequenininha, ficou desorganizado. Ela atingiu a água do copo como um todo. E em nenhum momento, né, nunca vai acontecer dessa tinta voltar a ser a gota do nada, assim. Né? Não existe a possibilidade disso acontecer. A entropia de um sistema só aumenta, ela nunca diminui espontaneamente. Tá? Então, outro exemplo que a gente pode dar você pega um frasco de perfume e abre ele. Então, imagina que aqui tem um frascozinho de perfume, né? Como é que chama aquele perfume que tem nome de número? Como é que é? É caro pra caramba? Two. Hã? Two and two? É assim, né? Two. É. Uhum. Aí vamos supor que você abre esse frascozinho de perfume. Deixa ele aberto assim. O que vai acontecer? As moléculazinhas vão começar a escapar daqui, não vão?
E elas vão espalhar por todo o ambiente. Você vai começar por difusão, né? Do mais concentrado para o menos concentrado. Então, ela vai espalhar no ambiente e você vai começar a sentir o cheiro do perfume na sala toda. Qual que é a probabilidade dessas moléculas voltarem para dentro do frasco espontaneamente? Quase zero. Isso nunca vai acontecer. Porque é impossível de acontecer, né, na verdade, porque a entropia do meu sistema deveria aumentar espontaneamente. A não ser que alguém vá lá e pegue molécula por molécula e volte para dentro do frasco, e para isso acontecer ela vai gastar muita energia, né? E tem que ter muita paciência, isso nunca vai voltar a ser o que era antes. É basicamente isso que a segunda lei da termodinâmica diz. Tá? Agora, como que a gente adapta isso para a física? Tem duas interpretações. Tá? Uma máquina térmica nunca vai render 100%. Por quê? Porque sempre que eu estiver trabalhando com transformação de energia, eu vou ter uma certa desordem que eu não consigo conter. Então, qualquer máquina térmica, ela vai ter um rendimento menor que 100%. Não é menor ou igual, é menor que 100%. É impossível. E outra coisa, o calor, outra interpretação, a gente vai ver uma por uma. O calor, ele sempre flui do quente para o frio. É impossível o calor fluir ao contrário, espontaneamente. Tá? Então, são duas interpretações possíveis que vêm dessa segunda lei da termodinâmica. Uma, máquina térmica não rende 100%. Nenhuma, nunca. Menos que isso. Eu não consigo ter uma máquina que se autoalimenta, por exemplo. Outra interpretação, o calor não sai do frio para o quente. É sempre do quente para o frio. Então, vamos começar com a máquina térmica. A máquina térmica ela é um dispositivo que funciona entre duas temperaturas. Né? Por exemplo, vamos pensar no carro. O carro ele tem o motor dele, que a gente apelida na física de fonte quente, que é de onde a máquina térmica tira a sua energia para funcionar. E ela funciona, a máquina térmica, ela tem a sua fonte quente, mas ela funciona no meio externo, no meio que a gente vive, né? No ar, por exemplo, o carro. E então a gente chama esse meio onde ela está funcionando de fonte fria. Tá? Então, o que a máquina térmica faz? Ela é um motor que vai retirar calor da fonte quente, vai receber calor da fonte quente e converter esse calor em trabalho. Por exemplo, no carro, a gente sabe que o carro ele tira calor da combustão da gasolina e tenta converter isso em trabalho, que seria o quê? Aumentar a velocidade dele. Se isso aqui acontecesse só da maneira como eu fiz, então vamos supor que eu recebesse aqui uma certa quantidade de calor, Q1, da fonte quente, e convertesse isso em trabalho. Eu estaria indo contra a segunda lei da termodinâmica. Eu estaria convertendo todo o calor da fonte quente, da explosão da gasolina, e convertendo integralmente em trabalho. Isso não pode acontecer. Sempre vai haver uma perda de energia para a fonte fria, que a gente chama. A fonte fria não é algo, não é um local do carro. A fonte fria está aqui para simbolizar as perdas de energia que acontecem nesse processo. Então, por exemplo, quando um carro está funcionando, né, o motor esquenta. Eu não gostaria que esse motor esquentasse, porque eu não consigo aproveitar esse aquecimento do motor. Ele produz barulho, o carro trepida. Só dele ficar parado, o carro dá umas tremidinhas. Todas essas energias que eu não aproveito para fazer as rodas do carro se moverem, são energias degradadas, energias perdidas, que vão para a fonte fria. Então, aqui, ó, são energias degradadas, energias ruins que você não consegue utilizar de novo.
Isso aqui, a fonte quente, é a nossa fonte de calor. É de onde a gente tira a energia para tentar fazer o motor andar, né? Então, máquina térmica que tira calor da fonte quente e converte em trabalho, a gente vai chamar de motor. Então, vamos supor, vamos colocar números, né? Vamos fingir que aqui, ó, a gente tira 1000 joules da fonte quente e desses 1000 joules eu consigo converter 800 joules em trabalho. Então, obviamente, eu vou perder 200 joules para a fonte fria. São aquelas energias que eu não consigo reutilizar. Por quê? Porque existe conservação de energia. A quantidade de energia que eu tiro da fonte quente tem que ser igual às energias que eu ou utilizo ou perco. Então, você sempre vai ter Q1 igual ao trabalho que você faz mais energia que você perde. O que seria uma máquina térmica ideal? É aquela que não perde nada para a fonte fria, que converte integralmente o calor em trabalho. E a gente sabe que isso é impossível. Tá? Então, essa equaçãozinha aqui é outra equação de conservação de energia. Como que eu calcularia o rendimento dessa minha máquina? Como que eu sei se ela é boa ou ruim? O rendimento dela é sempre o trabalho que ela realiza dividido pelo total que eu tenho. Rendimento, quando a gente vai calcular isso na nossa vida, é sempre o útil, o que eu consigo utilizar, dividido pelo total que eu tinha. Então, por exemplo, para essa máquina térmica, o rendimento é de 80%. Concordam? Por quê? É só você pegar rendimento, que é o trabalho, que é 800, dividido por 1000. Corta, 2 zeros de cima, 2 zeros de baixo, dá 0,8 ou 80%. Então, a melhor máquina térmica que pode existir é aquela que tem o menor Q2 possível, porque sobra mais para o trabalho que ela realiza. Beleza? Bom, qual que seria o melhor motor de todos? Né? Teve um francês que estava revoltado com a posição da França perante a Inglaterra e ele se isolou durante muitos anos para tentar melhorar as máquinas térmicas francesas, para dar uma certa vantagem para a França em relação à Inglaterra. Esse cara chamava Carnot. Então ele ficou anos estudando como ele poderia melhorar essas máquinas térmicas. E ele desenvolveu a ideia do ciclo de Carnot. O que ele mostrou? Ele demonstrou. E a demonstração para a gente aqui não interessa, que ela é complicadíssima. Tá? Então, quem for fazer física no 3º grau vai ver essa demonstração aí e vai sofrer bastante. O que o Carnot ele demonstrou? Ele demonstrou que quanto maior a diferença de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria, melhor seria o rendimento dessa máquina. Então, quanto maior essa diferença aqui, ó. Então, a temperatura da fonte quente ele chamou de T1. Tá? A temperatura da fonte quente. E T2 a temperatura da fonte fria. Quanto maior fosse essa diferença, esse ΔT, que seria T1 menos T2, maior seria o rendimento da máquina térmica. Tá? Ou seja, ele demonstrou e ele falou assim, ó, se vocês quiserem calcular o rendimento de uma máquina que opera no meu ciclo, é só você fazer assim, ó, 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Quanto maior for essa diferença, maior vai ser o rendimento da máquina térmica. E ele colocou para a gente uma maneira que essa máquina térmica deveria operar. Não é só fazer uma diferença de temperatura muito grande, não.
Tá? Vamos trazer para o dia a dia. Quanto maior for a temperatura de combustão da gasolina, maior vai ser o rendimento do carro. Quanto maior for a temperatura de combustão do etanol, maior vai ser o rendimento do carro, e assim por diante. Para que uma máquina opere no ciclo de Carnot, ela tem que operar fazendo isso aqui, ó. No nosso gráfico de pressão por temperatura. Ela teria que operar entre duas isotermas. Então, eu vou desenhar aqui. Tentar desenhar uma isoterma e outra isoterma. Então, como eu falei, né? A isoterma mais acima, essa aqui é a fonte quente, ó, FQ, fonte quente. Essa aqui é a fonte fria. Quanto mais acima, maior a temperatura, né? Então, para uma máquina térmica operar no ciclo de Carnot, ela tem que fazer isso aqui, ó. Ela tem que ir de um estado A até um estado B, em cima de uma isoterma. Ela tem que fazer essa transformação aqui, que eu vou introduzir agora para vocês, indo até o estado C. Depois ela vai de um estado C até um estado D. E depois ela faz do D até o A. Vamos lá. Essa transformação AB e a transformação CD são isotérmicas. São isotérmicas. Né? Estão em cima de uma isoterma. Então, eu tenho aqui de A até B uma expansão, que eu vou... Pressão por temperatura, não, desculpa aí. Isso aqui é pressão por volume. Coloquei errado. Ó, eu tenho um volume aumentando em uma temperatura constante. Tá? Depois de B até C e de D até A. Isso aqui é novo para a gente, né? Isso chama uma transformação adiabática. E aí a gente vai relembrar a primeira lei da termodinâmica. Transformação isotérmica. A gente não tem variação de temperatura. Então, ΔT é igual a zero. A transformação adiabática é aquela transformação na qual o gás não troca calor. ΔQ é igual a zero. E a gente chama de adiabática. Então, tanto BC quanto DA são transformações adiabáticas. Como que eu sei que é adiabática, mas não é isotérmica? Porque elas cruzam uma isoterma. Então, a gente viu que as isotermas nunca se cruzam, né? Eu só posso ter, então, a transformação DA sendo adiabática, tá? E a transformação BC também sendo adiabática. Isso é o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot ele é composto por uma expansão isotérmica, mais uma expansão adiabática, uma compressão isotérmica, mais uma compressão adiabática. Nossa, mas eu preciso decorar isso tudo? Não, olha só, você precisa saber. Se a máquina está funcionando no ciclo de Carnot, eu tenho o maior rendimento real para uma máquina. O que significa isso? A melhor máquina que você pode construir no mundo, que você pode transformar ela da sua ideia para a realidade, construir ela, engenhar ela, trazê-la para o mundo real. Ela vai operar no ciclo de Carnot. Nenhuma máquina pode ter um rendimento maior que o ciclo de Carnot. Então, quando você faz essa conta aqui, você está, na verdade, fazendo o maior rendimento possível para um carro, para um trem. Então, esse aqui é o maior rendimento real que pode existir. E, na realidade, nenhuma máquina vai operar no ciclo de Carnot, porque esse ciclo é muito lento. Tá? Ele acontece de maneira muito lenta. Então, o carro não vai funcionar no ciclo de Carnot. Você vai só fazer essa conta
para saber qual que seria o maior rendimento que um carro poderia ter, mesmo sabendo que não é 100%, seria se ele operasse no ciclo de Carnot. Então, por exemplo, imagina que a temperatura de combustão da gasolina fosse de 2.000 Kelvin. E você está andando no carro, no Brasil, onde a temperatura da fonte fria é 300 Kelvin. Qual seria o maior rendimento possível? Você faz 1 menos T2 sobre T1. O maior rendimento possível seria 1 menos 300 sobre 2.000. Corta 2 zeros de cima, 2 zeros de baixo. Fica 1 menos 0,15. 3 dividido por 20, né? Porque se fosse 3 por 2, dava 1,5. Então, o maior rendimento possível seria de 0,85, né? Ou 85%. Você nunca vai conseguir um carro que opere num rendimento maior do que esse, nem igual a isso, porque para ser igual a isso tem que ser no ciclo de Carnot. Então, na realidade, um carro vai operar sempre abaixo disso, certo? Galera, quando eu tenho um gráfico de pressão por volume e eu tenho várias transformações sucessivas, então vamos supor que aqui eu venho daqui para cá, depois eu faço daqui para cá. Ah, Bud, Oi, diga. um rendimento de 100%, por exemplo, seria uma bateria infinita? Por isso que é impossível. Não rola, né? É impossível. Contraria a segunda lei da termodinâmica. Nunca vai acontecer. Então, imagina o seguinte, ó. Eu estou aqui no estado A, aí eu vou e faço, saio do estado A e vou até um estado B qualquer. Como que chama essa transformação AB? É uma expansão, que o gás está aumentando de volume. É uma expansão isobárica, que a pressão é constante. Depois de B, eu vou para C. Né? De B para C, eu poderia chamar de uma despressurização, que a pressão está diminuindo. Isocórica. Isocórica porque o volume está constante. Depois de C, eu venho para D. De C para D, o volume está diminuindo. Então, de C para D é uma compressão cadê isobárica. A pressão está constante de novo. E de D para A, para voltar no mesmo estágio inicial, eu teria uma pressurização isocórica. Isso aqui é o que a gente chama de um ciclo gasoso. Eu comecei no estado A, independentemente de como eu voltar no estado A, se eu voltar a ele, eu tenho chamado ciclo gasoso. Características de um ciclo gasoso. Se esse ciclo tiver, igual eu desenhei aqui, no sentido horário de rotação, que um ciclo tem que rodar, né, para algum sentido, ele vai estar representando um motor, igual eu fiz aqui. Sentido horário é motor. Se ele tiver no sentido anti-horário de rotação, contrário ao relógio, ele representa um refrigerador. Tá? Então, o refrigerador é aquele cara que pega calor da fonte fria e joga para a fonte quente. Tá? Se o ciclo estivesse rodando no sentido contrário, ele seria um refrigerador. Se eu quiser saber qual é o trabalho realizado por esse motor, lembra que o motor é aquele cara
que pega calor da fonte quente e transforma em trabalho. Se eu tiver um gráfico e quiser saber quanto de trabalho ele realiza a cada ciclo, eu pego a área do gráfico. Então, essa área, ela vai representar para mim o trabalho realizado. Quando eu tiver com um motor, o trabalho é positivo. Porque motor é aquele cara que realiza trabalho. Quando eu tiver com refrigerador, o trabalho é negativo. Porque o refrigerador, para ele funcionar, ele tem que receber trabalho. Para você usar um refrigerador na sua cozinha, você tem que ligar ele na tomada, porque ele tem que receber trabalho de algum lugar. Certo? Por que pode ser a área do gráfico? Porque ou eu calculo o trabalho realizado por um gás através de pressão vezes variação de volume, é uma maneira, ou eu calculo o trabalho realizado por um gás através da área desse gráfico. Se for um ciclo, eu pego a área interna. E se não for um ciclo, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um gráfico de pressão por volume, e aí um gás vai e faz isso aqui, ó, quer ver? Uma transformação qualquer, onde ele vai de uma pressão A e um certo volume A até uma pressão B e um volume B. Bom, eu não posso calcular esse trabalho usando pressão vezes variação de volume. Não dá, não rola. Porque isso só serve quando a pressão é constante. Você não tem um ΔP aqui. Não funciona ΔP vezes ΔV. Tá? Então, isso aqui funciona só quando a pressão é constante. Se a pressão não for constante, não rola usar essa forma. Se a pressão não for constante, ele tem que me dar um gráfico. E aí basta eu pegar a área toda do gráfico. Você vai pegar desde a reta do gráfico até o eixo X, até lá embaixo. Ó. Essa área é igual ao trabalho. Se ele estiver indo, por exemplo, de A para B, é uma expansão. Se for uma expansão, trabalho positivo. Mas se ele estivesse voltando de B para A, seria uma compressão. Então, seria um trabalho negativo, igual a gente já viu. Lembra que expansão, trabalho positivo, significa ganho de energia. E compressão, trabalho negativo, significa perda de energia. Certo, galera? Alguma dúvida? Não. Não? Tem coisa pra caramba aqui, ó. Essa matéria é a matéria mais difícil do segundo grau, na minha opinião, viu? O aluno confunde demais, tem muito gráfico, né? Então, assim, a galera confunde pra caramba. Não tem vergonha nenhuma em ter dúvidas em termodinâmica, viu? Eu acho que as pessoas vão ter mais dúvidas nos exercícios mesmo. Eu Quando vou for ter. fazer os Eu exercícios. também acho. Eu também acho. Amanhã Então, nós vai vamos ter retirada de dúvida? É isso que eu ia combinar com vocês, tá? Amanhã, que hora vocês podem? Porque você não deixa pra sexta, Bud? Porque eu, por exemplo, não vou ter tempo pra fazer pra amanhã. Pode ser sexta, então? Eu também Pode prefiro ser. sexta. Pra mim pode ser Tá. também. Eu consigo Pode ser. fazer tudo. Então, Aí sexta, tem... o horário normal, né? Que é de 1h30 até as 3h30, mais ou menos. Pode ser? Pode, por mim pode. Pode. Por mim, pode. Então, Por mim tranquilo, gente. também. Teve gente que saiu, que estava com 11 pessoas, a galera já foi desistindo, porque vai ficando difícil ir saindo. Deixa eu mandar aqui no grupo. A galera Bud, será que você explica esse último gráfico aí? Eu fiquei com um pouco de dúvida nele. Explico. Pera aí, só escrever aqui no grupo. Galera que saiu. Plantão online no mesmo horário. O que você não entendeu nele, Gabriel? Fala aí.
Ah, eu não entendi ele inteiro. Olha só, imagina que você está saindo desse estado aqui, estado A, e aí você vai para o estado B, por exemplo. Aí o exercício pergunta assim, qual que é o trabalho realizado pelo gás? Não dá para você calcular assim. Com essa formulazinha aqui, você não calcula. Porque você vai calcular ela se a pressão for constante. Tá? Então não vai rolar para esse caso. Como que você calcularia se a pressão não for constante? Você tem que calcular através da área do gráfico. Para calcular, por exemplo, essa área, nesse gráfico específico, o que você faria? A área de um trapézio, por exemplo. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então vamos colocar aqui alguns números, quer ver? Ó? Imagina que essa pressão aqui, ela está em Pascal, que é Newton por metro quadrado. E o volume está em metro cúbico. Então vamos supor que aqui a gente tem 1 vezes 10 a 5 Pascal, e eu estou indo até 3 vezes 10 a 5 Pascal. Aqui eu estou em 2 metros cúbicos e vou até 6 metros cúbicos. Beleza? Eu quero saber essa área aqui. Vou pegar a área, então, para calcular o trabalho. Vai ser base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Base maior é essa aqui, ó, que vale 3 vezes 10 a 5. Mais a base menor, que é essa aqui, 1 vezes 10 a 5. Vezes a altura, que é de 2 até 6, vezes 4. Dividido por 2. Então, daria 4 vezes 10 a 5 vezes 2. Dá para cortar aqui, né? Que daria 8 vezes 10 a 5, já que é trabalho, né? Joules. Tá vendo? Então, esse é o trabalho realizado por esse gás, se ele for de A até B. Se ele tivesse indo de A até B, seria mais 8 vezes 10 a 5 joules. Se ele tivesse indo de B até A, seria menos 8,8 vezes 10 a 5 joules. Entendeu agora ou não? Entendi. Tá? Então, é um artifício que você tem para calcular o trabalho quando você não puder usar a fórmulazinha aqui da pressão vezes variação de volume. Tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Mais alguma dúvida, gente? A Lady Pauli de Gay-Lussac cai muito? Tipo, Não, não prova. precisa ficar preocupando com esses nomes de lei, não. Se você tiver entendido o que eu passei aqui para você, você vai conseguir resolver, tá? Os exercícios da lista e tal, que são bem recentes que eu passei. Aí, não precisa preocupar com o nome de lei é bobagem, tá? Mas cai. Lei de Boyle, Gay-Lussac, mas cai usando aquela fórmula que eu já passei para vocês, então dá na mesma. Certo? Tá bem. Beleza, galera. Então, ó, pode mandar as dúvidas no privado, se vocês quiserem, tá? Pode mandar dúvida no WhatsApp para a galera, conferir as respostas, igual a Gabriela fez com o Henrique lá. E sexta-feira eu estou aqui para ajudar vocês. Lembrando que todo dia, 11 horas, eu estou dando uma mini aula para o pessoal aí. Vocês devem estar participando também, né? Então, um abraço para vocês. Até amanhã. Tchau para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Tchau. Armando. Tchau.